Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês o novo notebook gamer da Dell, o G3 3590A10P. Nesse vídeo eu falo um pouco porque eu escolhi esse computador, qual tipo de uso eu vou fazer e principalmente se ele vale a pena para você ou não. Então fique ligado e venha com a gente. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse aqui é um notebook gamer, ou seja, você precisa ter em mente que ele tem uma configuração um pouco mais robusta para quem quer enfrentar jogos um pouco mais pesados e que exige mais da placa gráfica do computador. Agora, no meu caso, não foi para isso que eu comprei. Eu preciso de um bom computador para edição de vídeo e por isso que eu escolhi esse modelo da Dell. Até hoje, todos os notebooks que eu tive foram da Dell. É realmente uma marca que eu particularmente gosto bastante, nunca tive nenhuma dor de cabeça. E o último computador que eu estava era um notebook i3, processador i3, ou seja, um processador muito recomendado para uso doméstico ou no escritório, mas claro, não era um computador ali para níveis mais exigentes, por exemplo, para você conseguir editar vídeos. Até conseguia usar o Photoshop, fazer uma edição de imagem, mas quando o assunto era edição de vídeo, realmente o computador travava, parava e não tinha jeito, você não conseguia usá-lo para isso. Por isso então eu resolvi vender o meu computador e comprar um novo, que é esse aqui que está do meu lado. Antes de tirar ele da caixa e mostrar para você, até porque eu também estou na curiosidade para conhecer, eu queria falar um pouquinho das características desse computador. Então, antes de comprá-lo, eu comecei a pesquisar um pouco sobre que tipo de máquina seria adequada para o meu uso. É claro que nós não estamos falando de um uso profissional, que você tenha necessidade de um tempo de renderização mínimo possível, né? Isso aconteceria, por exemplo, para uma grande produtora de vídeo ou até mesmo para uma emissora de TV que precisa de um computador muito ágil no tempo de renderização para que o seu conteúdo seja exportado facilmente e vá logo para o ar, ou que seja publicado rapidamente ou entregue para um cliente. No meu caso, a ideia é apenas fazer edições de vídeo em 4K, inclusive é uma expectativa saber se essa máquina será suficiente para edições em 4K, mas eu não me importo se o tempo de renderização vai durar ali meia hora, uma hora, que seja. A questão é eu preciso de um computador que tenha a fluidez necessária na hora da edição, mas não me importo muito com o tempo de renderização. Isso a gente sabe que máquinas um pouco mais simples acabam levando um tempo maior de renderização. Então eu escolhi esse computador principalmente pelo custo-benefício. Foi uma máquina que me custou menos de R$ 3.000 e com configurações bastante positivas. Primeira delas, ele tem um processador Intel i5 de 9ª geração. Então é muito importante quando você for comprar um computador, você não se importar apenas se é um i3, i4, i5, i7. Porque às vezes você pode comprar um i7 achando que ele é superior ao i5, só que na verdade você está comprando um i7 de uma geração menor que a do i5. E aí às vezes o i5 vai ter um rendimento melhor do que o processador i7. Então tudo isso você tem que levar em conta também para o uso que você vai fazer da sua máquina. Outra questão é que esse notebook vem com 8 GB de memória RAM e você tem a possibilidade de expandir tudo para até 32 GB em 2 slots de 16 GB. Você pode colocar 2 pentes de 16 GB em cada um, atingindo a capacidade máxima, a memória máxima de 32 GB, o que eu acho bastante positivo. Não acredito que seja para o meu caso necessário, mas com o tempo talvez a gente consiga e tenha a necessidade de fazer um upgrade aí da memória desse notebook. Em relação ao armazenamento, esse notebook aqui tem um HD de 1 TB, mas é tradicional, não é SSD. Até existe, e não é difícil de encontrar, outras configurações do Dell G3 já com SSD. Esse notebook tem uma tela Full HD 1920 por 1080, que também deve ser bastante positivo para quem quer ter a experiência com games ou edição de imagens. E além disso, a gente também tem que falar sobre a placa de vídeo, uma placa de vídeo NVIDIA de 3 GB, o que também deve ser interessante para softwares mais pesados, softwares que exigem um pouco mais da placa de vídeo do seu computador. Então basicamente é isso, queria falar um pouquinho sobre as configurações, o que esse computador tem, e agora você acompanha comigo o que vem dentro dessa caixa aqui. Vamos lá!
Então pessoal, vamos lá, vamos abrir essa máquina para você ver comigo o que tem aqui dentro dessa caixa. Vamos lá. Vamos recortando aqui. Então nós já temos o símbolo da Dell, certo? Caixa lacrada. Muito bem. Então só pra gente conferir aqui, para vocês verem um pouco da configuração. Então um pouquinho aqui da configuração desse computador. Então um notebook Dell G3 3590 A10P, Core 5, 8 GB de RAM, 1 TB de HD, 3 GB de placa de vídeo, tamanho da tela 15.6 polegadas, certo? Vamos abrir essa caixa então, hein? Chega de suspense, de mistério, vamos lá. Vamos lá. Muito bem, tá saindo aqui. Antes de ver ele, o que a gente tem aqui dentro? Temos um termo de garantia. Então, um termo de garantia básica, informações de segurança aí desse notebook. Temos mais alguma coisa aqui. E agora um manual, falando um pouquinho aí sobre questão de tomada, de como você ligar o computador, um pouquinho sobre a tela também. Então, um guia rápido aí do seu notebook, falando um pouquinho sobre as entradas que esse computador tem, que daqui a pouco eu mostro em detalhes para você também, certo? Então vou deixar a caixa já de lado, vamos tirar a proteção que a gente tem em volta. E aqui está o nosso Dell Gamer G3. Veja se vocês conseguem ver, olha só. Tá vendo aí? Então, realmente, na foto não tinha gostado muito, mas aqui parece que realmente é um notebook bonito. E agora sim, vamos abri-lo pela primeira vez. E aqui está o nosso Dell G3. Legal, né? Aparelho bonito. Não gostei muito dessa questão aqui, ó. Eu acho que se a tela fosse uma só, né, não tivesse esse espaço aqui, ele ficaria mais bonito. Mas tem uma justificativa, né, para isso aqui, que são os coolers. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui atrás você tem cooler nos dois lados, que é justamente para fazer o resfriamento melhor da máquina. Então, por isso, houve a necessidade de fazer esse design com uma tela um pouco mais aberta. Então é isso, pessoal. Vou fazer agora a configuração do computador, vou usá-lo por um tempo e logo em breve eu volto para fazer um vídeo aí dizendo como é que foram as minhas experiências com o notebook Dell G3. Até mais.